pai, em geral, é um homem. E os homens, em geral, especialmente no Brasil, relativamente à cultura misógina que impera sobre homens e mulheres, o que é misoginia? É o ódio disfarçado de autoridade, disfarçado de cuidado, disfarçado de romance, mas é tudo ódio que as pessoas têm em relação às mulheres. Eu falo as pessoas porque são homens e mulheres que odeiam as mulheres, né? E a gente sabe disso exatamente quando a gente vai ver, por exemplo, a situação do caso Henri, o menino que foi assassinado aos 4 anos de idade, e em relação a essa situação, o pai dele, desde o início, começa a colocar culpa na mãe, mesmo ele sabendo que a mãe, a ex-esposa dele, do senhor Leniel, é uma mulher inocente em relação a isso, estava correndo atrás de comprovações, e o que ela respondia a ele tinha a ver com aquilo que os técnicos diziam a ela, de que o Henri estava passando por uma situação que é muito comum aos meninos da idade dele quando a mãe está num novo relacionamento. O Henri estava insatisfeito com aquilo, era o que os técnicos, as pessoas técnicas conseguiam detectar, e ela estava procurando essas provas, fazia exames detalhados, ao contrário do pai, o senhor Leniel. Porque o senhor Leniel ouviu 2 vezes do próprio filho, é ele que relata isso. Olha as entrevistas do pai Leniel. Ele relata que, numa situação, o menino disse para ele que o tio Jarim dava abraços muito apertados. Numa outra situação, e ele diz isso em várias entrevistas, o menino ligou para ele e ele achou que o rosto do menino estava triste, e o menino diz o que está acontecendo e o pai não fez absolutamente nada. E aí quando você vai vendo o depoimento da professora Monique, a gente vê que ela se recusava, à época daquele depoimento, culpabilizar o pai do Henri, o seu ex-marido. Mas o que ele vem fazendo e o que ela foi percebendo que ele estava fazendo a partir dali, de culpabilizá-la, de insinuar inclusive que a sua ex-esposa, de quem ele conhece o caráter, seria capaz de colocar o menino desnudo para poder, com a nudez infantil à vista do Jarinho, para vendê-lo, para qualquer coisa dessa. Quer dizer, que pai é esse? Eu estava falando exatamente disso, de o pai em geral ser homem e de o homem ser extremamente impiedoso com as mulheres, com as crianças e com aquilo que a cultura julga que são as fraquezas, né? Então, o que eu queria pensar com você é que você pensasse o seguinte: o Leniel comunicou que ele está filiado ao MDB, ao Movimento Democrático Brasileiro, um partido político, e ele vai sair vereador pelo MDB. E eu achei isso assim eu já vinha dizendo, outras pessoas vinham suspeitando a forma como ele deu entrevista a Ana Beatriz Barbosa, mostra que ele está com interesses políticos há muito tempo, até porque ele vinha sendo quase um assessor do homem que hoje é preso, Ailton Barros, um advogado, amigo do Leniel, que fez parte das audiências de instrução e ele ridicularizava muito a professora Monique. Esse homem hoje é preso. Ele é preso pelo quê? Por assassinato, por atropelamento, por assédio moral / sexual, e por tentativa de golpe de Estado. A turma dele está sendo toda pega aí nesses dias, a gente sabe. E o Leniel é envolvidíssimo com todas essas pessoas. Então, esse homem acabou perdendo as eleições, o seu Ailton, hoje é um presidiário, o Leniel seria o seu chefe de gabinete, constata-se que ele foi o principal doador da campanha do senhor Ailton, mas ele não desistiu da ideia não. Aliás, o Leniel fez uma coisa que ninguém percebeu, que o seu Ailton, ele foi preso no dia do aniversário do Henri, e o Leniel não fez nenhuma publicação, nenhuma manifestação no dia do aniversário do filhinho dele. Todo mundo fica assim, esse pai luta, esse pai corre atrás. Ele não fez nenhum pronunciamento, porque a coisa passou por ele, Aí ele fica alguns dias calado, de repente ele aparece ali na entrevista com a Ana Beatriz Barbosa, ele vai só ascendendo, ele reaparece naquele programa Linha Direta, e vai ascendendo, e vai crescendo em cima do quê? Em cima do cadáver do próprio filho, da imagem do próprio filho, da memória do próprio filho. Aliás, as páginas, eu posso citar o nome de algumas aqui, Henri, Vidas Perdidas, Henri Borel Oficial, eu acho que algumas ele tirou, mas é ele que está por trás de tudo. Então ele fica manipulando, manuseando, e o que me espantou foi que algumas pessoas falaram assim, o que tem? E aí ele cita algumas pessoas, por exemplo, o irmão da Messia Nakashima,
e outras pessoas que perderam entes queridos e que ascenderam à política, mas olha a diferença. Essas pessoas não estavam abusando, explorando da imagem do seu ente querido. Essas pessoas não estavam fazendo covardia com outras pessoas importantes do ente querido falecido, né? Agora o Leniel não. Ele desde o começo, é porque as investigações não estão a fim de ir por esses territórios, entrevistar ou investigar o tal de Cid, um amigo dele. Quando ele deixou o Henri na casa da professora Monique, quando ela estava morando com o Jairinho, ele estava com muita pressa para encontrar alguém. As pessoas não querem investigar isso. Tentaram dizer alguma coisa, mas quem disse não tem credibilidade, como o Coronel Jairo, diz que ele tem apartamentos na Musema, que ele estava com interesses políticos, aí fica até parecendo mesmo que alguém arrumou uma arapuca para o senhor Jairinho, que não é inocente, mas que junto com isso ele pode ter sofrido alguma coisa de alguém. Não estou querendo desculpabilizar o Jairinho, o que eu estou dizendo é que tem dois homens aí com interesses muito escusos nessa história. Basta você observar muito, com detalhes, o depoimento da professora Monique, que você vai perceber que o senhor Leniel tem interesse sim, que ele explorou dessa mulher, abusou dessa mulher economicamente falando, vive acusando ela como se ela fosse a desnorteada, que tivesse capacidade de bater em alguém, mas ela sempre gente boa com ele. Aliás, você vai ver nesse depoimento que ela, mesmo já se relacionando com o Jairinho, ela recebia o Leniel na casa dela, na antiga casa dela, na casa da família, ele tinha livre acesso, e isso é que fazia o Jairinho ficar com raiva, e isso não justifica o que o Jairinho fez. Por outro lado, também não deveria justificar o que Leniel fez, porque se a ex-esposa dele está presa por ela não ter conseguido discernir o que estava acontecendo com o filho dela, ele que soube pelo menos 2 vezes, conforme as palavras dele, por que ele não está preso? Quem garante que esse pai não esteja hoje aí escondendo provas, porque com a agente testemunha, eu sei que ele está, eu já fui procurado por pessoas que morrem de medo de ser encontrado pelo Leniel, né? Encontradas pelo Leniel, porque ele coage testemunhas, só que assim, ele não está sendo investigado. E aí a gente fica com esse, digamos assim, esse direito de direita. O que é um direito de direita? O importante é que ele não cometeu crime porque ele não é investigado. Mas fora o direito de direita, existe o direito da ética. Eticamente, é estranho o que esse homem está fazendo. Ele jamais poderia entrar na vida política nessas circunstâncias. E aí, eu estou aqui coagindo testemunha, não, estou instigando você a pensar. Por que esse pai, inclusive vai usar o Dia dos Pais para fazer isso, tem um projeto social com o nome do filho dele, com sede num lugar que não tem nada a ver com ajuda, com necessidades sociais. Por que esse pai vai se candidatar à política em cima da memória, do cadáver e da imagem do seu filho? Enquanto isso, tratou de fazer a mãe voltar à cadeia, a mãe que é comprovadamente inocente, porque reformaram no acordo a decisão da juíza, mas a juíza havia absolvido a Monique de tudo porque ela entregou as provas para a juíza Elizabeth Machado. E aí a juíza constatou, né, conforme eu tenho mostrado para vocês em outros vídeos, vou mostrar nos próximos. Então eu queria que você pensasse comigo sobre essa questão do Dia dos Pais, porque o Dia dos Pais não faz certos homens deixarem de ser cruéis, diminuir essa crueldade com cara de coitadismo. Vamos ser bem sinceros aqui. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.